Boa noite a todos. Meu nome é Ayrton Monteiro e estou gravando o curso básico de Umbanda do médium Leonardo Montes. Capítulo 4. Lei Áurea. O fim da escravidão não significou necessariamente liberdade. Ao contrário, do dia para a noite, milhares de pessoas em todo o Brasil estavam completamente desamparadas. Entre os senhores escravos, o sentimento era de revolta, pois o fim da escravidão causaria inúmeros prejuízos a seus interesses. Contudo, vamos deixar um pouco os desdobramentos econômicos de lado para focar especialmente na questão religiosa. De que forma o fim da escravidão impactou a liberdade religiosa dos negros? Para responder a essa questão, precisamos voltar um pouco mais. Em 1810, quando o governo assinou o Tratado de Livre Comércio com a Inglaterra, houve uma significativa abertura no campo religioso brasileiro. Isso por uma razão simples. A Inglaterra era um país essencialmente protestante, e o governo imperial, oficialmente católico e que proibia a presença de outras religiões, não queria criar problemas comerciais por causa de religião. Assim, no artigo 12 do referido tratado é dito o seguinte: não serão perturbados, inquietados, perseguidos ou molestados por causa de sua religião, mas antes terão perfeita liberdade de consciência e licença para assistirem e celebrarem o serviço divino em honra do Todo-Poderoso Deus, quer seja dentro de suas casas particulares, quer nas igrejas e capelas, que Sua Alteza Real, agora e para sempre, graciosamente lhes permite a permissão de edificarem e manterem dentro de seus domínios. Portanto, os ingleses que porventura viessem para o Brasil, residindo temporariamente ou fixamente, poderiam exercer suas religiosidades sem intervenção do Estado, embora uma série de restrições, como por exemplo não criticar a Igreja Católica, etc. O fato, porém, é que esta abertura permitindo a entrada de protestantismo no Brasil também abriu um caminho para outras religiões que chegariam posteriormente. A Constituição de 1824, em seu artigo 5º, diz: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Perceba que, de 1810 para 1824, a legislação abriu um precedente muito curioso, permitindo agora que todas as religiões fossem praticadas desde que em um culto doméstico ou em uma casa própria para os ritos, contanto que não tivessem forma exterior de templo. Só a Igreja Católica poderia ter essa arquitetura. Na prática, essa liberdade religiosa se estendia às correntes protestantes e não às religiões afro-brasileiras ou outros segmentos. Tanto é que no capítulo Código Penal de 1890, artigo 157, podemos ler: artigo 157. Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismãs, cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou de amor, inculcar curas e moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública, penas de prisão por 1 a 6 meses e multa de 100 a 500 réis. Se por influência ou em consequência de qualquer desses meios resultar ao paciente privação ou alteração temporária ou permanente das funções psíquicas, penas de prisão celular por 1 a 6 anos e multa de 200 a 5.000 réis. Como se pode ver, a liberdade religiosa assegurada no Brasil a partir de 1824 não era assim tão livre. Contudo, voltaremos a esse assunto no período das perseguições. Fiz este adendo para que você tenha ideia dos contextos que envolveram a liberdade religiosa e o que vigorava ao tempo da libertação dos escravos. Religiosidades. É certo que o número de escravos libertos nas décadas que antecederam o fim da escravidão era cada vez maior. Estes libertos, quase sempre de forma oculta em suas residências ou afastados no campo, procuravam exercer sua religiosidade, que já nesse período estava mesclada com conceitos de outros segmentos, recebendo influências indígenas e católicas. Fluxo migratório. O fato, porém, é que a Lei Áurea possibilitou um fluxo migratório do campo para a cidade. Então, ao longo dos anos, muitas pessoas saíram da vida no campo e foram tentar a sorte em cidades próximas e, posteriormente, nas grandes cidades e capitais.
Esse fluxo possibilitou um maior intercâmbio cultural e religioso, criando um contexto efervescente em religiosidades de fim do século XIX. É essa efervescência que criará campo para o surgimento de religiões como a Cabula e a Macumba, que abrirão caminho para o aparecimento da Umbanda no século XX. Contudo, desde já, gostaria que você refletisse sobre o seguinte: seria possível construir um caminho de religiosidades indígenas e suas influências para a formação da Umbanda, da mesma forma que podemos fazer em relação às religiosidades afro-brasileiras? Nota que eu dediquei o capítulo 2 aos índios e caboclos, demonstrando a importância dos povos nativos, tanto na formação da nação brasileira, quanto a influência dessas almas no aspecto espiritual da nossa nação. Contudo, eu não consigo estabelecer um caminho histórico, apesar de saber que ele existe, simplesmente porque tudo o que já li até hoje, tanto no campo religioso quanto historiográfico, é voltado para o universo negro, deixando o indígena de lado. Ao longo dos anos, esse interesse acadêmico pela religiosidade dos escravos fez com que muitos pesquisadores vissem a Umbanda como uma religião de origem africana. Mas será mesmo? Veremos isso no decorrer dos estudos. Seja como for, neste capítulo, o que quero é que você perceba que a Lei Áurea, ao dar a liberdade aos negros sem buscar inseri-los na sociedade, praticamente os obrigou a sair pelo mundo, tentando encontrar o seu espaço. Esse fluxo migratório não levou apenas mão de obra do campo para as cidades e das cidades para as cidades grandes e capitais. Levou também cultura e religiosidade, favorecendo o florescimento de outros movimentos religiosos, além do catolicismo e do protestantismo. Revelações espirituais. As entidades me revelaram que o mundo espiritual ansiava pela criação de uma frente de trabalho em que caboclos e pretos velhos, prioritariamente, mas não exclusivamente, pudessem trabalhar trazendo a sua caridade. Por essa razão, diversas tentativas foram feitas para que a Umbanda surgisse na Terra, porém sem muito sucesso, especialmente devido ao caráter amoral das religiões que a precederam, como a Cabula e a Macumba. Assim, esses movimentos religiosos não surgiram apenas como formas organizadas de religiosidades de escravos e seus descendentes livres, mas como parte de um projeto de trabalho espiritual que visava criar uma frente de serviço para as entidades anteriormente citadas. Então, antes mesmo de 1888, a espiritualidade buscava maneiras de implementar a Umbanda. É por essa razão que aqui e ali surgiram manifestações religiosas que se assemelhavam à Umbanda, quer em forma, quer em conteúdo. Entretanto, antes de 1908, não foi possível consolidar um projeto que atendesse aos anseios da espiritualidade, especialmente porque desejavam edificar uma forma de trabalho em que os caracteres cristãos estivessem marcados de forma evidente, não apenas pelo uso de símbolos e imagens, mas pela adoção de uma moral cristã que guiasse os trabalhos sempre em prol do bem. É por essa razão que movimentos como a Cabula e a Macumba acabaram se extinguindo, e em seus lugares, no começo do século XX, surgiu uma religião que tem como base o Evangelho e como mestre supremo o Cristo. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.